Esses dias eu atendi um cliente que, por conta do sigilo da profissão, vamos apelidá-lo de Joãozinho. O Joãozinho está morando já há muitos anos no Canadá e durante a nossa consulta ele falou algo que me deixou de cabelo em pé. Ele falou que durante todos esses anos que ele mora no Canadá, ele não tem pagado impostos por lá não. Segundo ele não paga porque ele já paga imposto no Brasil, ele nunca fez saída fiscal e de onde vem a principal renda dele, então ele entende que não precisa pagar impostos no Canadá e, segundo ele consultou um contador que orientou que ele agisse exatamente dessa maneira. E eu fiquei muito assustado com a história do Joãozinho, porque isso aí pode dar um problema muito grande para ele. E, infelizmente, isso é algo mais comum do que você imagina de ocorrer entre brasileiros que decidem se aventurar e viver a vida no exterior. O que acontece é que as pessoas caem no que eu apelidei de o mito sobre acordos para evitar a bitributação. Não que todos esses acordos sejam um mito, mas é a interpretação que muitas pessoas fazem que é equivocada. Muitas pessoas, numa leitura rasa desses acordos, falam que tendem a entender que, como já pagou o imposto em um país, não precisa pagar no outro. Quando, na maior parte dos casos, isso não é verdade. Na maior parte dos casos, com esses acordos para evitar a bitributação, você acaba tendo de pagar imposto naquele país no qual a alíquota é mais alta, especialmente quando são esses acordos para pessoa física. Por exemplo, vamos supor que o imposto no Brasil era de 27,5% e, só para exemplificar, no Canadá de 37,5%. Isso significa que ele poderia utilizar como crédito aquele imposto já pago no Brasil e pagar tão somente a diferença para o Canadá. É como se você estivesse pedindo uma pizza de 2 sabores. Na prática, você vai pagar o preço do sabor mais caro. Aqui, você vai sempre acabar pagando o tributo mais caro do país por conta do acordo. O que esses acordos para evitar a dupla tributação fazem é evitar que você tenha de pagar 27,5% no Brasil e mais 37,5% no Canadá, que seja cumulativo. E troque isso por um crédito, por uma reciprocidade tributária. É claro, isso é uma regra geral. Há sim alguns casos pontuais nos quais você pode acabar deixando de pagar imposto em um país porque já pagou em outro. Mas essa é a exceção, e aí vai depender muito de cada acordo. Esse mundo de acordos para evitar a dupla tributação e direito tributário internacional é realmente bastante complexo. Vai depender também de qual que é o tipo de renda. Se você já teve curiosidade para abrir um acordo para evitar a bitributação entre dois países, você já deve ter reparado que lá eles falam renda de salário, renda de lucros de empresas, rendas de dividendos. Eles separam vários tipos de renda e botam qual que é a regra de tipo por tipo. E dependendo dos casos, você pode achar lá um país em específico, com um tipo de renda específico, que realmente, por ter pagado no Brasil, não precisa pagar em outro país. Mas essa é a exceção. A regra é, você acaba sempre pagando o mais caro e usando como crédito tributário o imposto que você já pagou no outro país. Diga-se de passagem, isso é algo que ocorre, inclusive, em países que sequer possuem acordos para evitar a bitributação, como, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos não têm acordo para evitar a bitributação, não. E os dois países querem te tributar pelo regime de fonte de renda mundial, caso você seja residente fiscal neles. Porém, eles têm tratamento de reciprocidade tributária, o que significa que o imposto que você pagou no Brasil, você que tem dupla residência fiscal, mora no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, consegue utilizar como crédito e pagar nos Estados Unidos tão somente a diferença. Mas não é que não tem que pagar, paga só a diferença, mesmo sem um acordo. E aí agora, aqueles mais atentos talvez me perguntem, Guilherme, mas por que então ter esses acordos? Se a maior parte dos países já concede essa reciprocidade tributária, mesmo sem que esses acordos de fato existam. Bom, primeiro porque em alguns casos pontuais, isso realmente te traz um benefício fiscal, como eu mencionei, dependendo do tipo de renda e do acordo em questão. Mas
E principalmente porque esses acordos, eles delimitam qual que é a jurisdição primária, a jurisdição principal que tem a prerrogativa de cobrar tributos de você, teu primeiro município, no teu primeiro país, digamos assim. E isso é importante principalmente quando você se muda de algum país que é difícil de fazer a saída fiscal, como é o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá, você sai, você avisa que saiu, mas eles falam, não, mas você ainda tem vínculos com o país, portanto ainda paga impostos aqui. E a legislação deles fica te prendendo, é muito difícil de você conseguir de fato dizer, não, Canadá, já não moro mais aí, eu moro agora no Brasil. O mesmo ocorre com a Austrália. A Austrália é um outro país que é muito difícil de dar a saída fiscal. A Austrália não tem acordo para evitar a tributação com o Brasil, mas tem com a Tailândia, por exemplo. Aí o cara saiu da Austrália, onde o imposto é muito alto, foi para a Tailândia e a Austrália continua falando que quer cobrar imposto. Bom, nesses casos assim, é onde a gente consegue tirar maior proveito do acordo. A parte mais importante desses acordos costuma ser o critério para dizer quem é residente em um estado contratante, onde que você tem que pagar o tributo, que normalmente está no artigo 4º dos acordos. E a regra de desempate. Falar, não, então a tua competência primária vai ser no Brasil, e eventualmente se você teve alguma renda lá no Canadá, de um imóvel que você alugou lá, ou de um serviço de autônomo que você acabou prestando por lá, eventualmente numa viagem, ainda que você já não morasse mais lá, beleza, isso daí nós tributamos como fonte de renda canadense, mas o grosso vai ser Brasil. Então, acredito eu que o ponto principal desses acordos acaba sendo esse artigo 4º, que acaba definindo quais são as competências principais, principalmente se você se mudou para ou está saindo de um país cuja dificuldade de fazer a saída fiscal é maior. Porque, normalmente, as regras do artigo 4º desses acordos se sobrepõem às regras internas do país como elementos balizadores para que você consiga se desvincular ou desvincular a maior parte da tua renda desse outro lugar. Então, provavelmente essa é a principal vantagem. E a questão de achar que não precisa pagar imposto no país cuja tributação é mais alta, porque já pagou no outro que tem acordo e a tributação é mais baixa, na maior parte dos casos, é algo que não passa de um mito. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui no YouTube, nós falamos de conteúdos relacionados à assessoria que a empresa presta. Por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.